Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de boas informações para torcedores de vários times do país. O São Paulo, por exemplo, eliminou o Palmeiras e ficou mais perto de contratar Galopo, joia do futebol argentino. O Verdão caiu, mas pode acabar fechando com um meio atacante que atua em Portugal. Já o Atlético Mineiro, torcedor do Galo, quer porque quer a saída de Turco Mohamed. E a coisa anda meio complicada para o treinador. Vou te atualizar também sobre o Corinthians com a sugestão de um atacante colombiano. O Corinthians quer mais um atacante. Bora falar também sobre Flamengo, as últimas do mercado de transferências, bastidores, para quem foi o recado do Thiago Galhardo em relação ao Inter na sua apresentação ao Fortaleza e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, com mais de 1.200.000 inscritos, com a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, se curtiu o vídeo deixa like também, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Nesse sábado já começa a rodada do Campeonato Brasileiro com cotações bem legais. Vitória do Atlético Paranaense contra o Internacional em casa paga R$ 2,32. Já no confronto entre Flamengo e Curitiba, a vitória do Fla paga R$ 1,36. Teremos Avaí e Santos. Jogo na ressacada e o empate está pagando R$ 3,15 para cada real apostado. Para completar, Ceará e Corinthians. Jogaço. Vitória do Ceará pagando R$ 2,35, o empate paga R$ 3,00 e a vitória do Timão paga R$ 3,40. Você não vai ficar fora dessa, combinado? Só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na Betano e começa a apostar com toda a segurança, comodidade e honestidade de uma das casas de apostas mais importantes do mundo. Bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é sobre Thiago Galhardo. Atacante que foi anunciado, apresentado como reforço do Fortaleza nessa quinta-feira. E o Galhardo dedicou alguns minutos dessa entrevista a explicar por que ele deixou o Internacional. O atacante foi bem claro ao afirmar que tinha alguém sem caráter no Colorado e que o impediu de ter vontade de permanecer no Beira-Rio. Esse recado para o atleta mau caráter foi direcionado para Taison. Galhardo e Taison tiveram um desentendimento forte antes de o jogador se mudar para o Celta por empréstimo. A possibilidade de volta foi descartada diante da péssima relação entre os dois. Vale a lembrança de que Taison, nos tempos de Shakhtar, era adorado por vários jogadores, mas detestado por alguns outros. Não coleciona tantos amigos assim por onde passa o Taison. Bora falar sobre Balbuena. Muitos corintianos me perguntando quando é que o zagueiro paraguaio será anunciado pelo Timão. Ele é aguardado nessa sexta ou no máximo sábado em São Paulo para a realização dos exames médicos. Se conseguir voo, desembarca nas próximas horas em São Paulo, passa por esses exames e será anunciado. Se não rolar na sexta, vai acabar acontecendo no sábado. Balbuena será reforço do Timão. Bora seguir com o giro de notícias para falar sobre Castilho, meio atacante que perdeu espaço no Atlético Mineiro e tem sido alvo de várias propostas. No Rio Grande do Sul já tinha gente cravando que o Castilho jogaria no Juventude. Entrei em contato com o dirigente do Galo e ele me assegurou que hoje o Juventude ficou para trás porque quer o jogador por empréstimo e o Atlético tem propostas para vender o Castilho, entre elas do Grêmio e também do Ceará. Completando o giro de notícias, quero te contar que os empresários do Wallace, volante da Udinese, embarcam nas próximas horas para a Itália, na tentativa de desenrolar a negociação em definitivo do Wallace para o Flamengo. Entre Flamengo e o Wallace está tudo certo, salário, tempo de contrato, luvas, falta um acordo entre os clubes e imagina-se que com a presença dos empresários do Wallace lá na Itália, isso possa acabar se acelerando. Para fechar o vídeo não, pelo amor de Deus. Para fechar o giro de notícias, contar sobre a declaração do Luiz Castro, técnico do Botafogo. Você sabe que o Botafogo perdeu por 2-0 para o América em casa, no conjunto dos dois jogos, 5-0 para o Coelho. E o Luiz Castro, treinador português do Botafogo, foi perguntado sobre a eliminação e sobre a pressão. A resposta é interessante, abre aspas. Pressão eu senti quando tive que cuidar da minha mãe e do meu pai em um hospital com câncer, fecha aspas. E para fechar o giro de notícias, uma curiosidade. 5 times brasileiros seguem vivos em 3 competições. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo e São Paulo. Bora falar agora sobre o confronto entre Palmeiras e São Paulo, onde se pôde assistir a um filme repetido.
Pela quinta vez consecutiva, o Palmeiras foi para uma decisão de pênaltis e acabou derrotado. Antes, só lembrar que o Palmeiras chegou a abrir 2-0 em apenas 13 minutos. Gols do Piquerez e do Veiga. E aí imaginava-se uma outra goleada, como aconteceu, por exemplo, no Campeonato Paulista, quando o Verdão fez 4-0 no São Paulo. Não foi o que aconteceu. Aos pouquinhos o São Paulo foi se ajustando, foi se arrumando. No segundo tempo é bem verdade, o Palmeiras ainda teve a chance de fazer 3-0. O Veiga acabou desperdiçando um pênalti aos 21 e aos 25 também de pênalti o Luciano cobrou e converteu. Jogadores, dirigentes e comissão técnica do Palmeiras não concordaram com a marcação do pênalti a favor do tricolor. Com um placar de 2-1, decisão nos pênaltis, e aí prevaleceu a eficácia do São Paulo e a ineficácia do Palmeiras. Contei para vocês, são 5 derrotas consecutivas em cobranças de pênaltis. O Palmeiras perdeu pro Al-Ahly no Mundial, pro Flamengo na Supercopa, pro Defensa e Justiça na decisão da Recopa e pro CRB, que causou a eliminação na Copa do Brasil da temporada passada. Podemos incluir agora mais esse tropeço para o São Paulo. É importante lembrar que dos últimos 31 pênaltis batidos pelo Palmeiras, em disputas de pênaltis, 16 foram convertidos e 15 desperdiçados. Aproveitamento pouco superior a 50%, algo inaceitável. Mas o mais maluco vem agora. Rafael Veiga, que é tido como um dos principais batedores de pênaltis do país, perdeu 2 nessa quinta-feira no Allianz Parque. Perdeu um durante o jogo e outro na decisão por pênaltis. Jandrei, que é muito questionado e muito cornetado, foi o grande herói do tricolor com 2 defesas de pênaltis. O Rafael Veiga, que perdeu 2 nessa quinta-feira, já havia perdido um outro pênalti em partida recentemente disputada. Classificação do São Paulo garante 3.900.000, já o Palmeiras vai ter de se dedicar apenas a Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Por falar em Copa do Brasil, próxima fase, bora te explicar como é que vai funcionar. Próxima terça-feira, 13h30, ocorre o sorteio, que vai definir os jogos das quartas, das semis e também da final. A partir da terça-feira a gente já vai conhecer o caminho de cada clube até a decisão. Esse sorteio não é dirigido, qualquer time pode pegar qualquer time. Você deve saber que os 8 times que seguem vivos na Copa do Brasil são América, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo são os times que seguem na disputa. Detalhe interessante, 6 estados diferentes representados, somente São Paulo e Rio de Janeiro conseguiram levar mais do que um integrante, 2 representantes para cada um desses estados. Confrontos de quartas de final começam a ser disputados nos dias 27 e 28 de julho, volta somente em 17 e 18 de agosto. Contei para vocês que todo mundo que passou para as quartas embolsou R$3.900.000, aqueles que se classificarem para as semifinais vão levar R$8 milhões. Bastante grana, certo? Pois bem, bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Turco Mohamed, cravei para vocês ao longo de toda a quinta-feira, não seria demitido, mas existe um racha na diretoria do Galo sobre o futuro do treinador argentino. Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol, é o grande defensor da permanência do Turco. Ele entende que apesar da eliminação para o Flamengo, em jogo em que o Galo não chutou a gol, há bons métodos, há boas coisas, bons predicados no trabalho do Turco. Por exemplo, a relação boa que ele mantém com comissão técnica, diretoria e jogadores. Os resultados do início da temporada, título do Campeonato Mineiro e título da Supercopa, o quarto lugar no Campeonato Nacional, classificação para as quartas de final da Libertadores. Só que entre os 4 R's, aquele grupo de apoiadores do Galo, caras que bancam o Atlético, o grupo tem Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Há entre esses 4 gente que é contrária à permanência do Turco. Entende-se que está na hora de mandá-lo embora. Próximo jogo do Atlético é contra o Botafogo no Rio de Janeiro no domingo. O Galo tem até o confronto contra o Palmeiras marcado por dia 3 de agosto os seguintes jogos: Botafogo no Rio, Cuiabá fora, Corinthians em casa e Internacional fora. São 3 jogos como visitante e um jogo dentro de casa. O grande alvo do Galo, caso a demissão de Turco Mohamed se confirme, é Renato Gaúcho. Especulou-se que existiram reuniões ao longo da quinta-feira. Se elas aconteceram, não tiveram a participação de Rodrigo Caetano. E se decidirem por demitir o Turco Mohamed sem nem consultar o Rodrigo Caetano, conhecendo bem o executivo de futebol do Galo, posso até imaginar ou prever que ele peça demissão. Afinal de contas, se o cara que é o executivo de futebol não participa de uma decisão importante como essa, talvez ele se sinta relegado a um segundo plano e possa pedir demissão.
Qualquer definição ao longo do dia a gente volta para informar vocês. O que eu posso assegurar é que há um racha, há uma divisão entre opiniões. Alguns defendendo a demissão do técnico, outros garantindo que ele precisa ficar pelo menos até os confrontos contra o Palmeiras na Libertadores. E você, o que pensa sobre o assunto, use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre um possível reforço para o Palmeiras. Tabata, jogador que atua no Sporting de Portugal, é uma das manchetes do jornal A Bola dessa sexta-feira. Segundo a publicação, o Palmeiras tem interesse na contratação do Tabata. Atleta que já é namorado por clubes brasileiros há algum tempo, o Botafogo desde janeiro especula a chance de contratá-lo. Mais recentemente, o Al Ahly da Arábia Saudita também demonstrou, o Al Hilal da Arábia Saudita também demonstrou a intenção de contratá-lo, mas o Sporting, na medida do possível, vai tentando sustentá-lo. Antes de gravar esse vídeo, eu mandei uma mensagem para uma pessoa do Palmeiras. A pessoa assegurou que não há proposta pelo Tabata. De acordo com o jornal A Bola, a indicação do Tabata partiu de Abel Ferreira, que é um velho conhecido dos torcedores do Sporting e também do elenco leonino. O Tabata ganha 800 mil euros por temporada, isso equivale a mais ou menos 360 mil reais por mês. Salário compatível com a realidade do Palmeiras, tem contrato até 2025, haveria necessidade de uma compensação financeira ao Sporting para que o negócio acabasse saindo. Por que o Palmeiras poderia pensar em um jogador por meio campo? Perdeu o Patrick de Paula vendido para o Botafogo, perdeu o Jailson que só volta para a próxima temporada. O elenco hoje de fato ficou enxuto, curto, mas com a eliminação na Copa do Brasil e a necessidade de disputar apenas 2 torneios, tô para te dizer que eu duvido que o Palmeiras contrate atletas, a menos que surjam negócios de ocasião, aquelas contratações super tranquilas, baratas, sem grande investimento. Não é o caso do Tabata. Vamos apurar melhor essa história, mas eu não estou muito confiante de que o Tabata será contratado pelo Palmeiras não, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que quer um atacante de lado de campo. O Corinthians está trabalhando nesse mercado com algumas prioridades, pela ordem. Primeiro, um centroavante, Yuri Alberto foi contratado. Depois, Balbuena, zagueiro. Balbuena está desembarcando em São Paulo para passar por exames médicos e assinar contrato. Terceira prioridade, encontrar um primeiro volante. Contei para vocês nessa sexta-feira que o Fausto Vera, jogador que pertence ao Argentino Júnior, é o alvo. E mais do que isso, que eu te trouxe de informação exclusiva nessa sexta, é que Roberto de Andrade e Alessandro embarcam nas próximas horas para a Argentina para tentar fechar um acordo com o Argentino Júnior. Enquanto o Corinthians toca essa negociação para o volante, também conversa na busca por um atacante de velocidade pelo lado do campo. O Corinthians entende que essa opção é importante e, curiosamente, ou de forma simultânea, aconteceu de um atleta que enfrentou o Corinthians nessa Libertadores ter sido oferecido ao clube. De acordo com o GE, o atleta chamado Kevin Velasco, 25 anos de idade, ponta, colombiano, do Deportivo Cali, foi sugerido por um empresário. O Corinthians chegou a se reunir com esse empresário para entender as condições do negócio. Para o Timão seria interessante se pudesse utilizá-lo por empréstimo, mas a ideia do Deportivo Cali é de vendê-lo 3 milhões de dólares ou mais ou menos 16 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Se de fato a compra for a única opção, talvez o Velasco acabe perdendo espaço. Se puder pintar uma possibilidade de empréstimo com opção de compra, aí o negócio vai dar uma esquentada. O Corinthians, por causa do Vitor Pereira, entende que há necessidade de contratar mais um atleta de velocidade, especialmente também depois da saída do Mantuan, e essa vaga pode ser preenchida com algum atleta nessa janela de transferências que começa em 18 de julho e só termina em agosto. Você tem alguma indicação de reforço para o Corinthians? Use espaço para comentários para dizer quais as posições mais carentes, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Galopo. Juliano Galopo foi o primeiro a contar para vocês que o volante do Banfield de 23 anos de idade interessa ao São Paulo. Quero avançar nessa história. O tricolor está bastante otimista de que o martelo possa ser batido nas próximas horas. Durante a quinta-feira até surgiu na Argentina a informação de que o presidente do Banfield recusou a proposta tricolor. Não é verdade. O que o pessoal do Banfield está preparando é o coração do torcedor do clube, super encantado com esse atleta, para que o torcedor vá entendendo que o atleta vai sair. A proposta do São Paulo foi primeiramente avaliada como baixa, o São Paulo já deu uma melhorada. Representantes do tricolor estiveram de terça a quinta-feira lá na Argentina, Júlio Casares, Rui Costa e Carlos Belmonte, e voltaram ao Brasil para assistir ao jogo com o Palmeiras com a convicção de que o negócio vai sair. É possível até que o São Paulo estenda ou crie uma parceria com o Banfield. Essa parceria funcionaria com um intercâmbio nas categorias de base. O Banfield é considerado um dos clubes que melhor revela atletas no futebol argentino.
Funcionários poderiam vir ao CT de Cotia. O CT de Cotia poderia mandar funcionários para a Argentina para que esse intercâmbio pudesse ser benéfico para as duas partes. Com isso, o São Paulo se aproxima do Banfield e fica ainda mais perto de contratar o Galopo, que deve manter um percentual de olho numa venda futura para o time argentino. É a forma também de o Banfield ganhar a médio e longo prazo. Volante considerado como uma espécie de Paulinho, segundo homem de meio campo que pisa a todo instante na área adversária. Apesar de ter jogado só meia temporada em 2022, já tem 8 gols marcados no duro, no difícil campeonato argentino. E você, curtiu a contratação? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, aquela coisa toda. A gente se vê à tarde e mais à noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!